Olá a todos, eu sou o professor Ronei, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje iniciarei uma série de vídeos que parecem ser um pouco polêmicos. Meus alunos sempre me perguntam quando estão nas aulas de matemática para que eu vou usar isso? Se esse conteúdo aí vai ser importante na minha vida? Né? Por que eu tenho que estudar isso? E geralmente é um questionamento que deixa a gente bem confuso, porque dizer exatamente para que ele vai usar aquilo na vida dele é um pouco precipitado, pois a gente não sabe o que ele vai escolher de profissão no futuro. Tá? Então a gente sempre dá alguns exemplos, algumas situações para tentar motivar o aluno a entender aquele conteúdo. E hoje eu vou começar com um dos mais polêmicos que a gente trabalha na escola, que é a fórmula de Bhaskara. Para que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida? Né? Parece que é algo complexo que o aluno não consegue entender e ele parece que só passa por isso e aprende porque tem que aprender e pronto, final. Hoje a gente vai ver uma visão um pouco diferente disso. Tá? Vamos tentar explorar alguns conceitos e ver bem certinho o que está acontecendo. Tá? Primeiramente, uma aplicação muito utilizada da fórmula de Bhaskara do conteúdo funções e equações do segundo grau é na construção de jogos. Né? Todos os jogos em que nós temos o lançamento de um projétil e ele vai fazer essa curvatura aqui. Ó. Então nós temos vários exemplos de jogos, como o lançamento de uma bola, uma Pokébola do Pokémon, o lançamento de um pássaro do Angry Birds e outros centenas de jogos de tiros e disparos que a gente tem. Futebol, inclusive, né? Jogo de basquete, vôlei, todos esses esportes que tem o lançamento de bola ao ar vai fazer uma trajetória curva, tá? Que nós vamos chamá-la de parábola. E esse movimento da parábola ele é determinado através de uma função do segundo grau, no caso essa aqui que a gente vai usar agora. Tá? As funções de segundo grau elas determinam o movimento da parábola, né? Essa trajetória em que a bola vai estar aí fazendo no ar. Tá? Então toda vez que você se depara com esse tipo de movimento, a gente está trabalhando então aí com funções do segundo grau. E essas funções a gente usa a fórmula de Bhaskara para calcular alguns dados importantes, como por exemplo, qual é a altura que a bola atingiu, qual que é o tempo que ela levou para sair daqui aonde está o lançamento até chegar aqui no castelo, tá? Então a gente pode fazer isso de algumas maneiras. Uma delas é usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então a gente vai fazer isso agora para determinar o seguinte: quanto tempo que essa bola vai ficar no ar até atingir o castelo, certo? A gente vai fazer isso utilizando a fórmula de Bhaskara, mas vamos ver que isso não é um monstro de 7 cabeças, não é algo que é impossível de ser feito e que pode ser bem tranquilo de se fazer, tá certo? Então a gente vai começar os cálculos aí já relembrando qual que é a fórmula de Bhaskara, tá? Eu costumo dividir a fórmula de Bhaskara em duas partes. Uma a gente chama de delta, que o delta é aquela partezinha que vai dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. E também nós temos a fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b mais e menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Lembrando que é uma formulazinha bem um pouco complexa, mas se a gente for analisar por partes, nós temos as 6 operações básicas aqui. Nós temos mais, menos, vezes, dividir, raiz quadrada e potência. Então, não é que a fórmula de Bhaskara é algo difícil de entender. Ela só reúne as 6 operações básicas numa coisa só. Se você está com dificuldade em alguma dessas operações, a fórmula de Bhaskara vai ficar difícil para você. Então, eu recomendo, se você tiver dificuldade em multiplicar, dividir, somar, subtrair, potência ou raiz, volta
e busca entender esses conceitos básicos, porque o básico a gente precisa saber. Aí a gente consegue desenvolver, então, a fórmula de Bhaskara de um jeito mais tranquilo. Tá legal? Bem, nós temos aqui essa função que está escrita assim, ó, ht igual a menos t ao quadrado mais 6t. Esse t é de tempo, tá? E h é de altura. Então, a gente está definindo que a altura da bola depende do tempo que essa bola fica no ar, tá? Então, é isso que nós temos dizendo aqui nessa função. Ok, vamos tirar aqui somente o seguinte, ó, menos t ao quadrado, que indica que é uma função do segundo grau, mais 6t. A gente aprendeu lá na escola que o a é o valor que está com o t ao quadrado, ou com o x ao quadrado, o b é o valor que está com o t sozinho, e o c é o número que não tem letra junto dele. Como nesse caso não tem aqui o número sozinho, então quer dizer que o c é zero. Então, o a é o valor que está com o t, no caso, menos 1. O b é o valor que está com o t sozinho, então é o 6. E o c é o número que não tem letra, que no caso não tem, é 0. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular o delta primeiro. Então o delta é essa formulazinha aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos trocar cada letra pelo seu verdadeiro número. Então, o b vale 6, então o delta vai ficar assim, ó, b é 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o menos 1, vezes o c, que é o 0, certo? Substituindo tudo, a gente resolve. Primeiro a potência, 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1 dá 4, vezes 0 dá 0, então menos 0. Então vai ficar delta igual a 36, certo? Isso é legal, porque o 36 ele vai dentro da raiz quadrada da fórmula de Bhaskara. E se 36 tem raiz exata, fica muito mais fácil de fazer, certo? Então a gente vai pegar agora e vai montar a fórmula de Bhaskara. Então, ó, x é igual menos o b. Quem que é o b? O b da história é o 6, então vai ficar menos 6 mais menos a raiz quadrada de 36, dividido tudo por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Então, o que a gente fez aqui foi só substituir as letras pelos números que a gente tem, tá? Não tem segredo nisso. Agora, a gente já sabe também que 36 tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 36 é 6, então isso já facilita. Nós sabemos também que 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, isso aqui também nos facilita. A gente já adianta os cálculos, tá? Então, no final da nossa montagem da nossa conta, vai ficar da seguinte maneira. Nós temos duas possibilidades para o x. A gente chama de x1 e x2, tá? O que significa o x1 e x2? São os valores que nós podemos encontrar aqui na função do segundo grau, porque como ela é uma função de segundo grau, ela vai nos dar dois valores. Função do primeiro grau nos dá um valor, função do segundo grau, 2 valores, função do terceiro grau, 3 valores e assim por diante. Tá? Então, a gente vai encontrar dois números aqui. Um deles é o que a gente precisa, que é exatamente a distância que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, menos 6 lá de cima, mais ou menos. Como tem mais e menos, ó, então a gente vai usar no primeiro o mais, no segundo o menos. Então vai ficar menos 6 mais 6 dividido por menos 2, que foi o que deu ali embaixo. 6, ó, menos 6 com mais 6 dá 0, dividido por menos 2 vai dar 0. Certo? Agora, o segundo vai ser o seguinte. A gente usou mais no primeiro, vamos usar o menos no segundo. Então, menos 6 dividido por menos 2. Devo 6 com menos 6 vai ficar menos 12. A gente soma os dois números negativos. Dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 12 dividido por 2 dá 6. Então, olha que interessante. Nós encontramos dois resultados, o 0 e o 6. Quem que é o valor 0? O 0 é o cara aqui, ó, que foi o momento do lançamento. Né? Vamos concordar que o lançamento aconteceu no tempo 0. Não tinha se percorrido nem um segundo antes de lançar.
Então lançou no tempo zero. Aí a bola começou a vir, foi indo, foi indo, foi indo. Num determinado momento ela chegou no ponto mais alto, que é lá em cima no pico do lançamento, e ela continuou indo e caindo, caindo até encontrar aqui o alvo. Esse alvo aqui é o segundo número que nós encontramos, é o 6. Então nós temos um lançamento no tempo 0 e um impacto no tempo 6. Significa que essa bola ficou 6 segundos no ar, certo? E isso depende muito do que? Da força de lançamento, do ângulo de lançamento e tudo mais. Do tamanho do projétil e várias situações que acontecem, né, no nosso jogo. E essa fórmula de Bhaskara é utilizada o tempo todo. Conforme eu vou alterando aqui para cima ou para baixo, ou quem sabe a força do lançamento, eu vou ter aí um novo percurso, um novo tempo, uma nova altura e assim por diante. Então o jogo faz isso o tempo todo. Você só tem o trabalho de mover ali o dedinho e encontrar ali o ângulo que você quer e a força. Mas o jogo está fazendo por trás de tudo isso um cálculo instantâneo da fórmula de Bhaskara para determinar tudo isso, para saber exatamente aonde que ele vai cair. Então veja que sem um jogo, sem a fórmula de Bhaskara ou sem o estudo das funções de segundo grau, não teríamos nenhum tipo de jogo desse sentido. Certo? E na vida real também se aplica, além dos jogos, né? Lançamentos de foguetes ao espaço, lançamento de mísseis e para interceptar outras coisas, até mesmo canhões e essas coisas que a gente vê que tem o lançamento, né? E eu costumo dizer que até mesmo a nossa vida é uma função de segundo grau, porque nós nascemos num tempo zero, morremos depois num determinado tempo. Tem um momento da nossa vida que nós atingimos um pico máximo, que é a nossa evolução, e depois a gente começa a decair ao passar do tempo. Então a gente tem um crescimento, né? E depois a gente tem um decrescimento até no fim da nossa vida. Então nossa vida é uma fórmula, é uma função do segundo grau, né? A diferença é só que nós não conseguimos calcular aí o momento exato do nosso fim, mas nossa trajetória de vida é uma função do segundo grau. Tá? Espero que tenham gostado dessa ideia. Faremos outros vídeos com outras polêmicas e utilizações. E quem sabe criem gosto por aprender de fato a importância e para que serve cada coisa. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.